Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer coisa aí, dependendo do horário que você estiver assistindo. Estamos iniciando os trabalhos da disciplina de Clínica Médica em Enfermagem, uma disciplina onde nós vamos trabalhar aí o conhecimento de sinais e sintomas de doenças, né, assistência de enfermagem envolvida para a gente buscar desenvolver, no decorrer dessa caminhada, um raciocínio clínico, né, em cima de condições de adoecimento que, porventura, vocês venham a lidar durante a vida profissional de vocês, certo? Vou colocar aqui na apresentação de slides a nossa aula. Esse material ele já é trabalhado de forma presencial e agora vai ficar gravado aqui de forma remota, certo? Então, nós vamos iniciar aqui a apresentação de slides. Prontinho. Clínica médica e enfermagem na introdução. Então, o que é a clínica médica? A clínica médica, né, ela é a especialidade da enfermagem que vai trabalhar com os agravos clínicos, né, que são diferentes dos agravos cirúrgicos, né? Existe uma diferença aí entre clínica médica e clínica cirúrgica. Então, os tratamentos clínicos são aqueles que não requerem cirurgia, né? Que para obter a cura, a recomendação é apenas que a pessoa faça uso de medicamentos, se submeta a certos cuidados para que atinja a cura. Então, como é a unidade de clínica médica? Né? Aqui no HGR, nós temos alguns setores que são unidades de clínica médica. Lá no Hospital Cosme Silva, também existem atendimentos em clínica médica. No Hospital das Clínicas, como o próprio nome já diz, é um hospital que atende clínica médica também. Então, nós temos algumas unidades de atendimento de clínica médica na cidade. Por definição, clínica médica é a especialidade médica que trata de pacientes adultos, atuando principalmente em ambiente hospitalar. Inclui o estudo das doenças de adultos, não cirúrgicas, não obstétricas e não ginecológicas. Então, para cada uma dessas outras áreas do conhecimento, vocês vão ter disciplinas específicas para tratar, por exemplo, do adoecimento da criança, né, do adoecimento das questões obstétricas, vocês vão ter disciplinas de saúde da mulher, de obstetrícia, e outras disciplinas que vão trabalhar estas áreas. A gente vai trabalhar com o adoecimento de condições não cirúrgicas em pessoas adultas na disciplina, certo? E aí tem uma imagem aí de uma avaliação clínica, né? E é uma especialidade médica em que, como todo tratamento de saúde, a enfermagem entra também com seus cuidados, entra nas ações de enfermagem, nos cuidados a essas doenças. E aí a gente entra com alguns conceitos, né? O que é saúde? O que é saúde? Como ocorrem as doenças? Doença pega de uma pessoa para outra? Como podemos intervir nas doenças? Né? Então, sobre a ocorrência das doenças, a gente não pode generalizar, né? Que toda doença pega, porque a gente tem que ter exatamente esse conhecimento de como cada uma das doenças acontecem. Então, aqui nessa disciplina, você vai estudar algumas doenças, vai entender como é que se adquire as doenças, vai ter instrumentos na vigência de uma doença que você não conheça, você possa buscar conhecê-la, como ela acontece e de que forma nós podemos intervir nas doenças, né? Então, tem aí uma afirmativa. Tosse pode ser transmitida de uma pessoa para outra? É verdade ou é mentira? A tosse, o sintoma em si, ele não pode ser transmitido. Porém,
havendo algum micro-organismo ali presente, né, ele pode sim ser transmitido de uma pessoa a outra. Então, a depender do micro-organismo, né, a depender da causa da tosse, nem todas elas envolvem micro-organismos. Por exemplo, existem tosses que são alérgicas, né? Agora que a gente está nesse período de pandemia, ninguém pode mais tossir perto de você que você já liga ali o alarme. Opa, é Covid, né? Mas nem toda tosse é Covid. Então, a gente precisa estabelecer esse raciocínio, né, de entender aí algumas características e sinais e sintomas das doenças. Saúde é o quê? É a ausência de doença. Você tem saúde quando você não tem doença. E doença, o que é? É a falta de saúde. Os conceitos bem óbvios, né, eles são usados historicamente na prática clínica, né? Se você não tem doença, você diz que não tem, que tem saúde. E quando você adoece, você diz que não tem mais saúde. Então, esses conceitos são bem clássicos, né? Porém, existem alguns mais elaborados. Tem um aí que diz que saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Outro aí que diz que saúde é o estado do indivíduo cujas funções físicas, mentais e sociais se acham em estado normal. São conceitos ainda bem subjetivos, né? Porque o que é um estado normal? O que é um bem-estar físico? Se você parar para pensar, e você vai ter um conceito, uma noção muito subjetiva disso. Então, na prática, a saúde é mais relatada como a presença ou a ausência de alguma doença. Por isso é que aqui nessa disciplina a gente vai estudar muito as doenças, porque na prática a saúde é um completo bem-estar mental, social, porém isso é um conceito muito teórico e muito subjetivo. Na prática mesmo, você sabe que está doente quando começa a manifestar algum sintoma. E esse sintoma vai te remeter a alguma doença, apesar de existirem as doenças assintomáticas, conforme nós veremos mais adiante. Então, a informação sobre saúde, sobre a falta de saúde, é muito mais utilizada do que as informações de bem-estar físico, mental e social, por serem mais claras para dar um diagnóstico da situação de saúde. As doenças progridem no nosso organismo segundo alguns padrões, sem intervenção do homem. Ou seja, se a gente não fizer nada, as doenças elas podem progredir no nosso organismo de acordo com alguns padrões. Elas podem ser agudas e rapidamente fatais, como, por exemplo, aí é o caso da raiva e da exposição à radiação ou a gases tóxicos. Né? Se você vier a adquirir a raiva humana, a possibilidade de óbito é de quase 100%. Até alguns anos atrás, a raiva humana era considerada letal em 100% dos casos. Até que um certo dia, e a notícia, né, primeira pessoa sobreviveu à raiva no país, né, lá em 2009. Então, até alguns anos atrás, dizia-se que em 100% dos casos a raiva matava. Então, esse jovem de 15 anos aí, ele é apontado como o primeiro caso de sobrevivência à raiva humana no Brasil. E aí ele teve alta lá no hospital, foi mordido por um morcego, né? E ele teve alta aí na manhã, né, lá em Recife. Só que ele passou 11 meses internado. Então, tirando esse caso aí, a raiva é uma doença que é aguda, né? Ela vem rapidamente, os sintomas surgem rapidamente e ela já mata logo na sequência. Se você se expõe a uma intoxicação, seja por gases tóxicos, seja por monóxido de carbono, né, seja qualquer grau de intoxicação por gases venenosos, gases que vão te intoxicar, também você vai ter uma progressão aguda e vai a óbito muito rapidamente. Certo? Então, essas condições, elas são rapidamente fatais. O que é uma evolução aguda? É aquela evolução na qual sintomas surgem rapidamente.
certo? Você estava aqui e de repente começou a manifestar sintomas e rapidamente teve uma evolução do quadro clínico. Outras têm evolução aguda, porém com rápida melhora. É o caso das viroses, das gripes e dos resfriados. No caso da gripe, né, você está bem hoje, amanhã já acordou com o corpo mais mole, já começou a tossir, já começou a espirrar, e aí se instala um quadro gripal. Só que diferente dessa primeira, apesar de no primeiro caso ter uma evolução aguda e no segundo caso também ter uma evolução aguda, qual é a diferença? É que nesse segundo caso, essa doença ela vai ter uma rápida melhora, enquanto o primeiro ele vai levar ao óbito. Então aí daí a gente já vê que as doenças elas têm diferentes comportamentos no nosso organismo. No terceiro caso aí nós temos uma evolução sem clínica, ou seja, sem sintomas, certo? Tem doença sem sintoma? Tem. Né? Geralmente nós sabemos que estamos doentes quando a gente manifesta algum sintoma. Porém, existem casos de adoecimentos que não têm sintoma. Por exemplo, tem aí a hepatite anictérica e a infecção por HPV sem lesões. Então, o que é uma hepatite anictérica? O que é a anicterícia? É o contrário da icterícia. E o que é a icterícia? É essa coloração amarelada da pele, né, dos olhos, em decorrência dos quadros de hepatite, da infecção hepática, da inflamação, perdão, do fígado, né, que pode ser infecciosa ou não. Então, a hepatite, ela traz como sintoma a icterícia. Você sabe que tem muito provavelmente você vai dar com hepatite, com alguma inflamação no fígado, se você apresentar esse sintoma de icterícia. Porém, existe hepatite anictérica, na qual você não manifesta este sintoma de icterícia. E aí, nesse caso, ela vai ser uma doença, você está doente, você tem uma inflamação hepática, porém, não manifesta sintomas. Também existe a infecção por HPV com lesões. O HPV, ele manifesta essas verrugas na região genital, certo? Pode se estender aí por outras áreas do corpo também, a depender do tipo de contato sexual. E o sintoma mais clássico, gente, o mais característico do HPV é o surgimento dessas verrugas genitais. Porém, existe a infecção pelo HPV também assintomática. A pessoa tem contato com alguém que tem a doença, ela adquire a doença, mas ela não desenvolve sintomas, o que não, ela inclusive transmite essa doença a outra pessoa, porém ela é assintomática, né? Então existem doenças que se manifestam sem clínica. No caso aqui das imagens que a gente está vendo, a doença evoluiu com sintoma, porém, que também tem sintoma, porém ela pode ter uma evolução sem clínica, subclínica, sem sintomas, e aí a pessoa só vai saber que está doente se ela fizer alguns exames, né, que vão identificar essa doença. Outra doença tem evolução crônica, que se exterioriza e progride até a morte somente após longo período. Por exemplo, hipertensão arterial, diabetes mellitus, o Alzheimer. Então, gente, qual é a diferença entre a evolução aguda da doença e a evolução crônica? A evolução aguda, ela vem rápido. Tu estava hoje bem, amanhã você acordou doente. Daqui a alguns dias, rapidamente os sintomas surgem. Na evolução crônica, os sintomas são bem lentos, bem devagarinho. A hipertensão arterial começa ali com uma dorzinha de cabeça muito leve, às vezes a pessoa não sente nada, a pressão começa a subir, passam meses, passam anos, às vezes, para a pessoa descobrir que tem hipertensão arterial, ou que tem diabetes, ou que tem o Alzheimer. Só começa com sintomas muito lentinhos e duram anos essas doenças. Te acompanham a vida inteira. Então, elas têm uma evolução crônica, certo? É como se
a paixão fosse aguda, né, aquele sentimento que surge rápido no teu coração, tu se apaixona, tu quer estar ali 24 horas junto, passa ali alguns meses ou alguns anos, aquela paixão some, depois vai ficar o amor durante toda a vida, olha que lindo. Então, existem doenças crônicas que progridem por longos períodos e somente após longos períodos ela vai matar, né? Ela vai levar a óbito, que é o caso aí dessas três doenças. E a gente tem evolução crônica com períodos assintomáticos e períodos de sintomas clínicos. Por exemplo, as doenças psiquiátricas e as doenças dermatológicas, né? Muitas pessoas possuem doenças de pele, por exemplo, que te acompanham aí a vida toda. Né? Uma manchinha de pele, uma alergiazinha ali na pele, um fungozinho ou algo que causou alergia, você vai lá, passa uma pomada, melhora, passa alguns meses, depois ela volta, ressurge. O pessoal até brinca aí, chama de piragodê, né? Algumas que dizem que só se cura quando morrer. E estou brincando aqui, né? Mas para trazer aí um exemplo aí da evolução crônica, né? E também doenças psiquiátricas, né? Pessoas que têm tendência às doenças psiquiátricas, a esquizofrenia, a depressão, o transtorno bipolar, experimentam um período de melhora clínica e depois caem novamente. E aí, mas é uma doença com evolução crônica, né? Que durante toda a vida ela pode estar ali se manifestando. Algumas vão matar e outras vão ter. Então, a gente observa por aqui, a gente tem um gráficozinho aí no material de vocês, com lá embaixo aí, né, na linha do tempo, nessas essas diferentes doenças, elas vão progredindo de diferentes formas. Quanto mais para cima for essa seta, aí no caso da doença A, né, mais intenso é o processo. Quanto mais essa setinha for caminhando aí na questão do tempo, mais tempo ela dura. Né? Então, se a gente vai, por exemplo, essa linha A, observem que ela não durou muito tempo. É aquele caso que rapidamente evoluiu, progrediu para o óbito. Né? O caso que nós falamos lá da raiva, das intoxicações, e outras vão durar aí muito tempo. Né? E aí vocês podem estar dando uma analisada nesse gráfico, todas essas situações, com relação às progressões da doença de que nós falamos. Nas fases da história natural, né, nós temos aí uma fase inicial de suscetibilidade. Nessa fase ainda não há a doença instalada, mas há condições que favorecem o seu aparecimento. Né? Ou seja, pegando agora o exemplo do Covid, por exemplo, né, todos nós estamos suscetíveis a adquirir o Covid-19. Todos nós que ainda não adquirimos a doença. Ainda está neste exato momento, né? Hoje é dia 14 de setembro de 2020, ainda há muita divergência com relação a se adquirir uma segunda vez, ou se você adquiriu uma primeira e não pega nunca mais, ou dura 3 meses a imunidade, não temos vacina aprovada mundialmente. Então, muita coisa ainda é nova, né? Não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar no ar e quando você está assistindo esse vídeo hoje. Mas a essa época, né, hoje, setembro de 2020, nós todos estamos suscetíveis ao Covid. Se a gente adquire a doença e ela nos traz imunidade, aí nós não somos mais suscetíveis. Nós pegamos uma vez, estamos imunes, não temos mais suscetibilidade àquela doença. Então, nós não temos mais essas condições que favorecem o seu aparecimento, porque nós estamos imunizados. Quando a vacina for aprovada, que a gente tomar a vacina também não estaremos mais suscetíveis, mas todas as doenças, né, existe essa fase inicial de suscetibilidade. Temos aí uma fase patológica pré-clínica, que é a doença instalada com ausência de sintomas. Toda doença ela tem um período de incubação. É um período em que você adquiriu a doença, porém
ainda não tem sintomas. No caso do COVID, um dos problemas dessa doença é exatamente essa, porque o período de incubação da doença é de aproximadamente 15 dias. Então, você tem o contato com o vírus, você pode transmitir o vírus, por isso que ele se espalhou tão rapidamente, altamente infeccioso, altamente contagioso, mas você não manifestou ainda os sintomas, é a fase chamada patológica pré-clínica, ou seja, já tem a patologia, mas ainda sem clínica, sem sintomas. Se você consegue identificar precocemente através de algum exame que tem um maior êxito, né, nos rastreamentos ou no check-up geral, às vezes você detecta, por exemplo, a pessoa começa a ter diabetes, ela não tem nenhum sintoma, em princípio, mas ela vai lá furar o dedo, fazer um exame de glicemia ou fazer um exame de rotina, e ela pode encontrar um valor de glicemia aumentado que vai avisá-la que ela está com diabetes mellitus. Então, nesses rastreamentos, no check-up, você pode detectar doenças que estejam nessa fase patológica pré-clínica, né, que é a doença instalada com ausência de sintomas. O diagnóstico ele vai ser por exames clínicos ou laboratoriais. Na fase clínica, aí vai ser já a doença com os sintomas manifestados, né? Muitas vezes já em estágio avançado, né? E as manifestações, a depender da doença, que a gente está falando do universo de dezenas, centenas de doenças, né? Cada uma com a sua progressão, o seu estágio, o seu tempo de incubação, com diferentes manifestações leves, moderadas ou graves. E as doenças, elas podem deixar uma fase aí de incapacidade residual. Se a doença não progrediu até a morte ou não houve a cura completa, as alterações anatômicas e funcionais se estabilizam, deixando sequelas, certo? Vou pegar novamente aí o caso do COVID, que é a doença do momento, né? Muitas pessoas se curam do COVID, porém ficam com sequelas pulmonares, alguns ficam com problemas respiratórios, existe um tempo aí de readequação, alguns ficam com uma fadiga, né, um cansaço físico, uma preguiça exacerbada, algumas pessoas ficam com problema na memória, acometimento neurológico, enfim, pode deixar aí uma série de sintomas. Essa doença é muito nova, a gente está aprendendo a conhecê-la, mas a gente já sabe o quê? Que ela pode matar e que ela pode deixar também essa fase de incapacidade residual. Você se curou, mas você não está 100%, você não está totalmente recuperado, você não está tendo ali o seu organismo como ele era antes, ele ainda ficou com uma série de debilidades aí das mais diversas, né? Isso você pode precisar de reabilitação, de fisioterapia, né? O tempo que o teu organismo vai se recuperar da doença. As medidas preventivas são usadas para evitar as doenças, né? Nós temos medidas inespecíficas e nós temos medidas específicas. Por exemplo, né, um exemplo de medidas inespecíficas, coisas que promovem o bem-estar geral da sociedade. Se você vier aqui na Praça das Águas, né, agora nesse período, por exemplo, estamos em um período aí pré-eleitoral, os políticos aí tudo mostrando serviço, mas nem só nesse período, né, gente? A gente tem aqui uma boa infraestrutura de praças, né, de ambientes ao ar livre. Então, a praça ali, a Praça das Águas, vou pegar como exemplo aqui, a gente está em Roraima, um ambiente extremamente agradável para você correr, para você andar de bicicleta, para você andar de skate, para você andar de patins, para você levar os seus filhos. Tem vários ambientes para as crianças, tem quadra de futebol, tem quadra de vôlei, tem quadra de basquetebol, tem quadra de tênis, tem vários ambientes ao ar livre para as crianças correrem, brincarem, tem uma pista de bicicleta, tem bastante coisa. Então, são medidas inespecíficas que você pode ir praticar exercício físico, trabalhar o seu corpo, trabalhar a sua mente, você vai se sentir melhor, você vai ter um lazer, você vai cuidar do teu corpo e, inespecificamente, isso vai cuidar de várias doenças. Se tu tá em casa deprimido, vai pra rua, vê gente, pratica um exercício, tu vai se sentir melhor.
Se tu é hipertenso, tu pratica um exercício, teu coração vai se sentir melhor. Se tu é diabético, tem altos níveis de glicemia, tu pratica lá um exercício, tem uma atividade ao ar livre, tua absorção de glicose vai ser melhor. Então, são medidas que não são específicas e que combatem uma sequência de várias doenças. Estou falando aqui de um exemplo aí da prática de exercícios físicos, dos ambientes ao ar livre, né? Tem a academia aberta também, que é outro projeto aí do município. E nós temos medidas específicas que promovem a proteção específica para determinada patologia. O exemplo mais clássico disso são exatamente as vacinas. Então, se você tem aí as vacinas contra o sarampo, por exemplo, né, você adquire uma imunização especificamente contra o sarampo. Por exemplo, hoje voltando mais uma vez ao Covid, a nossa maior expectativa hoje é que tenhamos em breve uma vacina, uma medida específica que nos proteja contra essa doença, contra o Covid-19. Esperamos que em breve nós tenhamos. Outras ações para manter o bem-estar, né, de uma maneira geral. Educação sanitária, tem se falado muito nessa educação hoje em dia, lavar as mãos, água e sabão, estão até ensinando geral como lava a mão, entre os dedos, na frente, atrás, em cima, embaixo, no punho, no polegar, de tudo que é jeito, para quê? Para que nós tenhamos educação sanitária. Utilizar o álcool em gel, visando a prevenção de doenças, alimentação e nutrição adequada, se alimentar bem, tomar aquele velho chá de alho com limão aí todo dia, né, para você dar uma fortalecida no organismo, delícia, ó, da hora. Condição de habitação adequada, né, ter um ambiente adequado, limpo na sua casa, emprego e salário adequados, né, tudo isso que a gente busca aí durante a nossa vida, condições melhores de vida para ter mais saúde. Muito bom a gente trabalhar, ter o nosso emprego, estudar, isso que vocês estão fazendo aqui. Condições para a satisfação das necessidades básicas do indivíduo. Então, tudo isso são condições inespecíficas que vão te dar melhores condições de saúde. É isso que nós devemos buscar para que nós tenhamos saúde. Ah, quer dizer que o emprego tem a ver com a saúde? Tem. Né? Se você está com um bom emprego, se você está provendo o seu sustento da sua família, você tem condições de lazer, você vai estar mais tranquilo, vai ter condições de se tratar, de consultar um profissional, de fazer um acesso melhor a consultas, né, a exames, a um sistema de saúde de mais qualidade. Então, todos esses fatores estão envolvidos inespecificamente na melhor condição global de saúde, certo? Para a prevenção de saúde, nós temos aí 3 medidas: prevenção primária, secundária e terciária. A primária são essas ações que previnem antes que as doenças venham. A prevenção secundária é o tratamento, é quando tu descobre alguma doença e vai se tratar, né? Então, para evitar que a doença progrida, piore. Pegando o Covid como exemplo, já que eu não dei nenhum exemplo dele hoje, você adquiriu a doença, então você vai fazer aí uma série de tratamentos para prevenir, para evitar que elas compliquem mais. Inclusive, teve toda a polêmica aí com relação à cloroquina, né, se servia nessa prevenção secundária ou não. E hoje a gente usa a azitromicina, usa a ivermectina, usa alguns outros medicamentos, faz uso de corticoides na prevenção de lesões pulmonares, também é bem interessante. E a prevenção terciária já vai ser o tratamento de reabilitação, uma vez que você não conseguiu entrar com a prevenção secundária, saiu com sequelas, aí entra a prevenção terciária para reabilitar, para atenuar a invalidez e promover o ajustamento do paciente à vida cotidiana. Beleza, gente? Então, eu procurei ser bem direto aqui, né, bem sucinto, né, para não tomar muito tempo de vocês, nesse momento que a gente trabalha em atividades remotas, né? Então, qual é o objetivo desse momento inicial? O objetivo é a gente entender as diferentes evoluções, progressões das doenças, qual doença. Aqui a gente está no momento bem introdutório, ainda falando de uma forma bem geral.
entender que cada doença, ela tem a sua causa, ela tem a sua evolução, ela tem a sua progressão, ela tem os seus sintomas e ela tem as nossas formas de intervir, né? Então, a gente não pode raciocinar de um modo geral para cada uma das doenças. Porém, existem medidas que nos protegem, que nos dão melhor qualidade de vida, melhores condições de saúde com relação ao universo de todas as doenças. Então, nas próximas aulas, a gente vai estar falando sobre, de uma forma mais específica, sobre as doenças mais comuns, né, para que nós conheçamos seus sinais e sintomas, tratamentos e a assistência de enfermagem. Então, um abraço, fiquem com Deus e nós seguimos aí na aula 2. Até mais.